Oi, gente, boa tarde. Nós somos o grupo 6 e hoje nós vamos apresentar sobre as definições dos termos técnicos na matéria de Introdução à Enfermagem. Espero muito que vocês gostem e sejam bem-vindos. Bom, para começar o nosso trabalho, eu vou falar a definição do primeiro termo: contaminar. O que é isso? É transmitir ou apanhar infecções e doenças. Convulsão. Convulsão é um distúrbio em que ocorre contração involuntária dos músculos do corpo ou de uma parte dele, devido ao excesso de atividade elétrica em algumas áreas do cérebro. Coprólito. O que será que é isso? Bom, é bem simples. São fezes fossilizadas. Bom, o que será que é a coriza? Algo tão falado no dia a dia. Será que a gente sabe essa definição? Bom, coriza é uma secreção que se forma nas vias nasais em função da inflamação das mesmas. Cor pulmonale. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, a definição é: o aumento do ventrículo direito secundário, a pneumopatia, o qual provoca hipertensão arterial pulmonar, sucedida por insuficiência ventricular direita. Crônica é o que dura muito, que permanece por um longo período na vida do paciente, como, por exemplo, as tais chamadas doenças crônicas. Crosta é aquela camada seca que se forma sobre uma ferida ou que resulta da dessecação de líquidos na pele, como, por exemplo, aquela crosta que forma em cima do seu joelho depois de você ter caído de bicicleta. O desbridamento pode ser definido como o ato de remoção de tecido desvitalizado, crostas de tecido infectado, fragmentos de ossos, corpos estranhos, micro-organismos ou qualquer outro tipo de carga biológica de uma ferida com o objetivo de promover a cicatrização da mesma. Defecar é o ato de evacuar fezes, ou seja, evacuação intestinal. Deglutição é o ato de engolir, ou seja, o transporte do conteúdo da boca até o estômago. O delírio é um transtorno grave do estado mental, geralmente de instalação brusca, caracterizada por confusão, incoerência, inquietação, distorção de sensações. É a alteração do conteúdo do pensamento, em que não existe alucinações, nem alterações da linguagem, mas em que a pessoa acredita fortemente numa ideia que é irreal, mesmo quando já foi comprovado de que não é verdade. A depressão é um sentimento de melancolia ou tristeza. Bom, e por fim, desidratação. Desidratação é o conjunto das alterações decorrente da perda de água do corpo ou de um tecido. A desinfecção é a destruição de micro-organismos, em exceto os esporulados, de superfícies inanimadas por meio de produtos químicos. E a desinfecção concorrente é o processo de limpeza realizado diariamente em diferentes dependências, como, por exemplo, a limpeza do leito hospitalar ou do criado mudo, que terá como finalidade controlar a disseminação da infecção. A desinfecção terminal é a higienização completa com o auxílio de máquinas, em uma área que se encontra vaga pela alta de um paciente, pela transferência do mesmo ou pelo óbito. Já os desinfetantes são agentes que destroem ou inibem os germes causadores de doenças. O diagnóstico é a identificação de uma doença. Já a diarreia é o aumento do trânsito intestinal com eliminação de fezes amolecidas. E a diplopia é a chamada visão dupla, quando ocorre a duplicação das imagens dos objetos. Nós temos 3 palavras muito parecidas: a disartria, que é a dificuldade na articulação de palavras, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e a disfasia, que é a dificuldade de falar. Dispneia é a dificuldade de respirar. Distensão abdominal é um aumento do abdômen devido à pressão interna por causa da produção de gases, líquidos ou outros. Distrofia é o desenvolvimento deficiente. A distrofia muscular é uma doença caracterizada pela fraqueza progressiva e atrofia dos músculos. É frequentemente hereditária. E a dissúria é a dificuldade ou dor à micção. Diurese é a quantidade de urina eliminada em determinado período, normalmente 24 horas. Fornece, assim, dados que possibilitam avaliar a função renal do paciente e auxilia no diagnóstico de doenças específicas.
Doença é a ausência de saúde, um estado que, ao atingir um indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Dor é a alteração sensitiva que produz sofrimento ou mal-estar. Dormência é o entorpecimento de uma região por interferência com a função nervosa. Estado de uma região quando diz estar adormecida. Edema é o acúmulo excessivo de líquido intersticial em um tecido ou no interior de uma cavidade, podendo causar problemas cardíacos, renais, tumores e problemas endócrinos. Eletrocardiograma, abreviadamente ECG, é o registro gráfico da atividade elétrica do coração. Eletroencefalograma, abreviadamente EEG, é o registro da atividade elétrica cerebral espontânea, captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo. Eletrólito é a substância que, em solução aquosa, é capaz de produzir corrente elétrica. Bom, gente, o primeiro termo que eu vou falar é emaciado, que é excessivamente magro ou emagrecido ao extremo. O segundo é embolia, que é a oclusão de um vaso sanguíneo por um corpo. Geralmente foi obstruído por um coágulo de sangue, ou bolhas de ar, conglomerados de bactérias, ou até gotículas de gordura. O que provoca essa obstrução chama-se êmbolo. As embolias mais graves, elas ocorrem no cérebro, no coração, nos rins ou nos pulmões. Um coágulo sanguíneo, causa mais comum de embolia, forma-se às vezes em uma veia da perna, da qual se desloca até outros vasos sanguíneos. A próxima definição é êmbolo, que foi citado em embolia. O êmbolo em si, ele é um fragmento de substância estranha à corrente sanguínea, como um coágulo sanguíneo, ar, gordura ou um corpo estranho, que é transportado pela corrente sanguínea até se alojar em um vaso sanguíneo e obstruí-lo. Então, essa é a definição do êmbolo, que está relacionado à embolia. A palavra êmbolo, ela tem dois significados, tanto quando está relacionada à embolia, que é esse fragmento que causa obstrução no vaso sanguíneo, ou o êmbolo, que é uma das partes de uma seringa. Ele pode ser um disco ou um cilindro que se move dentro do corpo de uma seringa e é o que causa a compressão dentro dela. O próximo é êmese, que é vômito ou ato, a ação de vomitar. Empiema é a presença de pus em uma cavidade, um órgão oco ou um espaço do organismo. Definição de encefalite é a inflamação do cérebro, que pode ocorrer quando um vírus infecta diretamente o cérebro ou quando um vírus, uma vacina ou outra coisa ativa essa inflamação. Endêmico significa que é exclusivo de determinada região. Aplica-se quando ocorre mais ou menos constantemente em determinada área, né? Relativo à endemia, que podemos citar as doenças endêmicas, que são frequentes nos habitantes de uma região ou localidade. Por fim, a endoscopia, que é a inspeção visual do interior de uma cavidade do corpo ou de uma víscera. É a exploração visual dessa cavidade através de um endoscópio. A endoscopia ela é um exame capaz de analisar a mucosa do esôfago, estômago e duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Esse exame é feito através de um tubo flexível, que é o denominado endoscópio, e pode capturar as imagens do sistema digestivo através de uma câmera que fica na ponta do endoscópio. O endoscópio ele é um instrumento luminoso que é utilizado para endoscopia. O enema, que também é conhecido como clíster, ele é um líquido injetado pelo reto que tem fins terapêuticos e diagnósticos. A enfisema é uma condição onde o alvéolo pulmonar está distendido ou roto em resultado de pressão aérea. A palavra entérico, ela faz referência ao intestino. Enurecer significa incontinência urinária durante o sono. O exudato é um material com um elevado teor de proteínas e células, que na inflamação passa para os tecidos ou espaços adjacentes, através das paredes vasculares. Epidemia significa surto extenso ou período de incidência exageradamente elevada de uma moléstia, de uma comunidade ou de uma região. Epistaxe significa hemorragia nasal ou sangramento nasal.